Pessoas que já estão com nível de consciência um pouco mais elevado e também já são chamadas de despertas, levam a vida muito mais no sarcasmo e na brincadeira do que pessoas comuns. Cara, eu não gosto de usar esse termo de pessoas comuns, porque parece que a pessoa, sei lá, ela é um diferentão da sociedade. Não, ela só tá no processo de evolução dela e não tem outro termo pra gente, sabe, identificar ou definir essas pessoas. Mas é interessante a gente observar que as pessoas que já estão no nível de consciência muito mais elevado, elas às vezes estão passando pelo pior problema da vida delas. Só que ao invés delas se afundarem naquele problema dali, elas se imersarem, se intensificarem naquele problema dali, elas vão brincar com aquilo, vão levar aquilo dali no sarcasmo, porque elas já entenderam a grande diferença do ser e do viver. Elas não são o que elas estão passando, elas estão vivendo sobre aquilo dali. E se elas estão vivendo sobre aquilo dali vai ser passageiro. É diferente de quem se torna o externo, que é o que as pessoas comuns costumam sempre fazer. As pessoas comuns, elas vão olhar para um problema, elas vão olhar para uma dificuldade, elas vão olhar ali para um problema que elas estão vivendo, não importa qual seja, e elas vão se transformar naquele problema dali. E aí elas vão realmente viver aquilo ali de uma forma muito imersiva. E elas acabam também inconscientemente manifestando a realidade delas. Isso é manifestação pura. E essas pessoas que já são aqui um pouquinho mais despertas e estão com nível de consciência um pouco mais elevadas, elas conseguem transmutar com muita facilidade esses estados físicos dos quais elas se encontram, porque para elas é tudo muito mais simples. Elas entendem que tudo isso daqui é passageiro, elas entendem que tudo isso daqui é simples demais. As pessoas que complicam tudo sempre, é sempre sobre complicar as coisas. E inclusive isso daqui também é uma das maiores provas da manifestação. Sabe aquela pessoa que ela não entende nada sobre lei da atração? Ela nunca ouviu sequer falar na palavra manifestação, mas ela toda vez que está passando por um problema, ela não se afunda naquele problema. Ela até brinca. Você conhece alguém assim, todo mundo conhece alguém assim. E ela não consegue ficar naquele problema, ela vai sair daquele problema muito rápido. Ela manifesta a solução daquele problema muito rápido, porque ela usa um efeito placebo. Ela sabe que aquele problema é passageiro. Ela sabe que aquele problema vai passar. E ela até brinca. Cara, eu cansei de ver gente com conta altíssima pra pagar. Mas a pessoa não tá nem aí, ela está cagando pra aquele problema. Guilherme, como que eu vou cagar? Faz o teste! Faz o teste! Se você olha para a vida dessas pessoas que fazem isso inconscientemente e elas manifestam a realidade delas com tanta facilidade, faça o teste na sua vida. Porque é sempre a gente que complica tudo, independente do problema que tu esteja vivendo hoje. Entenda que esse problema não é você. Entenda que você não é seu externo, você não é seus pensamentos, você não é suas emoções, você não é os seus sentimentos que estão ao seu redor. Você não é nada disso. Você não é nem mesmo o seu corpo que está aqui. Você não é nada, você é uma consciência. E a sua consciência está existindo por isso daqui. Isso daqui é um dos pilares da manifestação. Quando a gente entende que a gente não é o nosso externo, a gente muda a nossa vida. Então peguem esse bizu aqui e testem. Vocês vão ver. É maravilhoso. Usem como exemplo as pessoas que fazem isso de forma inconsciente.